Saudações guerreiros e guerreiras! Hoje trago a vocês o primeiro episódio sobre a vida de Carlo Gambino, um notório gangster ítalo-americano e chefe da família Gambino. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer cada dia mais. Agora vamos pro vídeo, família. Uma noite no início de outubro de 1974, Carlo Gambino entrou no restaurante Gargiulos em Coney Island. O jovem de 72 anos de idade usava seu típico sorriso malandro e roupas discretas. Ninguém sabia que ele era o chefe do crime mais poderoso do país. Ninguém, ou seja, exceto Dominique Mimi Scialo. Mimi era um respeitado soldado de rua da família mafiosa Colombo. Quando ele estava sóbrio, era um cara geralmente legal. Mas quando estava bêbado, ele se tornava irritante, franco e violento. E quando Mimi viu Carlo Gambino sentado no restaurante do Gargiulio, ele já tinha bebido demais. Mimi gritou insultos e maldições do outro lado do restaurante e o assediou enquanto ele tentava desfrutar de uma refeição. Desrespeitar o chefe de outra família mafiosa foi uma grande quebra de decoro, especialmente quando você é apenas um humilde soldado. Mas em resposta, Carlo apenas olhou para ele. Ele não gostava de recorrer à violência, a menos que fosse absolutamente necessário. Finalmente, os amigos do Mimi o levaram para fora do restaurante e ele voltou para sua refeição. Mimi nunca mais foi visto e foi declarado fugitivo após perder uma data importante na corte. Eventualmente, o informante levou o FBI ao clube social de Otto, no Brooklyn. Lá, eles encontraram o corpo de Mimi envolto em plástico e cravado no chão de concreto. Nunca mais faltaria ao respeito a Carlo Gambino. Este é o nosso primeiro episódio sobre Carlo Gambino, o chefe de uma das mais notórias organizações mafiosas do mundo. Esta semana vamos olhar para sua ascensão nas ruas de Sicília para um líder criminoso de renome mundial que opera no Brooklyn, Nova York. Na próxima semana vamos explorar os contratempos que levaram ao fim de seu reinado sobre a família criminosa Gambino. Carlo Gambino era temido e respeitado dentro do submundo da máfia. Embora ele mantivesse um tato constante, ele era conhecido por exercer seu poder através da violência quando necessário. Esta abordagem o ajudou em sua ascensão para se tornar o líder da família criminosa Gambino. Mas antes disso, em 1956, ele foi nomeado chefe da família do crime Albert Anastasia. Muitas vezes chamado de senhor auto-executor, Albert era um chefe muito temido que tinha se tornado cada vez mais violento e instável. Felizmente, o menor Carlo era seu segundo no comando e não importava o que fosse preciso, ele não deixava as coisas saírem do controle. A máfia de Albert e Carlo fazia parte de uma rede nacional de grupos mafiosos. A comissão, como foi chamada, era dirigida por 5 famílias criminosas que se uniam para lidar com conflitos entre si sem ter que partir para a violência. Havia certas regras que os membros da comissão estavam obrigados a cumprir. A conformidade foi rigorosamente aplicada, mas Albert parecia pensar que ele estava acima da lei. Como cofundador de Murder Incorporated, Albert fez parte do braço de execução da máfia. Sob sua supervisão, o notório Esquadrão da Morte completou um número estimado de 1.000 assassinatos relacionados à máfia por sua morte em 1957. Ele foi um dos mafiosos mais violentos de sua época e poucos ousaram se meter com ele. Albert não só era extremamente perigoso, como muitos de seu povo o achavam louco. Outro de seus apelidos foi o Terremoto, o que dá uma pista para sua disposição geral. E Carlo, seu segundo no comando, estava entre aqueles que se preocupavam cada vez mais com sua capacidade de liderança. As decisões de Albert enfureceram várias figuras poderosas no mundo da máfia, incluindo Vito Genovese, chefe da família do crime genovês, e jogador de cassino Meyer Lansky. Sua frustração cresceu, de acordo com algumas fontes, quando Albert ordenou uma surra em um jovem garoto do Brooklyn chamado Arnold Schuster. Um dia, Albert viu Arnold na televisão quando ele estava falando sobre seu papel como testemunha na investigação de um assalto a um banco.
Albert não suportava delatores. Ele não sabia nada sobre Arnold ou sobre o assalto ao banco, mas ele queria que o dedo duro pagasse. Vários dias após sua aparição na TV, Arnold estava voltando para casa de seu trabalho como assistente de alfaiate. Um atirador atirou 2 vezes na virilha e uma em cada olho, deixando-o morto na calçada. A ordem de assassinato supostamente veio diretamente de Albert. Ao executar este golpe, Albert violou descaradamente uma regra cardeal da máfia: você nunca mata civis. Assassinatos de pessoas de fora vieram com um escrutínio público indesejado, mas Albert operava de acordo com suas próprias regras. Albert realmente quebrou lealdade quando trabalhou na lucrativa indústria de cassinos em Havana, Cuba. Os outros chefes de comissão tinham falido esse negócio anos antes, mas Albert decidiu abrir seus próprios cassinos concorrentes na ilha de qualquer maneira. Depois disso, a comissão estava pronta para agir. Como primeiro passo, eles contrataram o segundo comandante de Albert, Carlo Gambino. Ele não apenas compartilhou suas preocupações, Carlo também viu uma oportunidade de assumir como novo líder da família. Tanto Carlo quanto Albert estavam na casa dos 50 anos, então ele não iria chegar a chefe através da sucessão natural. Se ele quisesse Albert fora do caminho, teria que polir as armas. Ao invés de sujar suas mãos, Carlo recrutou outro mafioso, Blonde Joe Biondo, e deu a ele a ordem de matar. Por sua vez, Blonde Joe recrutou seus próprios associados para fazer o trabalho. Na manhã de 25 de outubro de 1957, Albert estava no barbeiro Grasso no Hotel Park Sheraton, no centro da cidade de Manhattan. Enquanto ele falava com o barbeiro, 2 pistoleiros com lenços sobre o rosto entraram na loja. Um deles empurrou o barbeiro para fora do caminho, então eles abriram fogo. Albert se jogou para fora da cadeira e quebrou o apoio para os pés no caminho. Os tiros voaram loucamente ao redor da barbearia até que um atingiu Albert na cabeça. Sua camisa branca estava amarrotada e manchada de sangue. Ele caiu sem vida no chão, pousando em uma posição fetal. A aplicação da lei ainda não resolveu oficialmente o crime, mas levou algumas semanas até que Carlo fosse oficialmente o chefe da recém-nomeada família Gambino. Tornar-se o chefe de uma das mais renomadas famílias mafiosas do mundo não era um sonho durante os primeiros dias de Carlo. Ele nasceu em 1902, filho de Tommaso Gambino e Felice Castellano. Eles moravam em Palermo, a capital da Sicília. No início do século XX, esta ilha ao largo da costa da Itália continental tinha uma forte presença mafiosa. A máfia era tão poderosa que até mesmo as autoridades policiais e militares tinham medo da área. Carlo se uniu ao submundo bem jovem através de uma conexão familiar. Sua mãe, Felice, pertencia a uma família mafiosa. Quando ele era apenas um adolescente, ela usou sua influência para apresentá-lo a um grupo da máfia chamado Os Homens de Respeito. Apesar de ser magro e ter apenas 1,80 m, ele impressionou seus chefes com seu intelecto, natureza tranquila e a habilidade para assumir tarefas difíceis como assassinato. Em 1921, ele foi recompensado com uma indução na sociedade de honra, muitas vezes descrita como uma máfia europeia altamente desorganizada. Com apenas 19 anos, ele passou a cumprir ordens de matar para o sindicato da máfia. Então, no final de 1921, ele se arrumou no SS Vincenzo Florio. Levou um mês para viajar os quase 7.900 quilômetros da Sicília até os Estados Unidos. Só vivia de anchovas e vinho para toda a viagem, o único alimento que o navio de carga transportava. Ele era o único passageiro do navio. O navio atracou na Virgínia em 23 de dezembro de 1921 e entrou no país ilegalmente. Ele desceu pela passarela com seu terno de 3 peças e chapéu preto. Seu primo, Paul Castellano, o conheceu pouco depois de ter desembarcado. Eles se dirigiram rapidamente para o norte, para Nova York. Ele ficou no apartamento de seus primos na Navy Street, no Brooklyn, perto da orla marítima. A família rapidamente o colocou para trabalhar em uma empresa de caminhões que Paul possuía.
Mas isso era apenas dinheiro, nada comparado à fortuna que ele esperava encontrar quando cruzasse o oceano. Então ele se reconectou com um amigo da Sicília, Tommy Lucchesi, que o ajudou a entrar no negócio do contrabando. 2 anos antes dele pousar em solo americano, o Congresso votou a Lei Volstead. A lei proibiu a fabricação, venda ou transporte de bebidas alcoólicas e inadvertidamente abriu um mercado negro em fúria de álcool ilegal. Ele também ajudou seus primos, os castelhanos, com suas próprias operações ilegais de bebidas alcoólicas. Os castelhanos eram filiados à família do crime D'Áquila e com uma introdução de seus parentes, ele foi oficialmente empossado na organização. Aos 19 anos de idade, ele havia se tornado um homem feito na máfia. Por volta da mesma época, Tommy conectou Carlo com a gangue italiana e judaica chamada Jovens Turcos. A organização incluiu notáveis senhores do crime, como Albert Anastasia, Vito Genovese, Luke Luciano e Meyer Lansky. Logo, ele também estava negociando álcool para esta gangue. Então, em 1928, o gangster rival Joseph Masseria, Joe, o chefe, atirou na cabeça da família do crime D'Áquila e absorveu a gangue em sua própria, incluindo o jovem Carlo Gambino. Joe e o chefe era o mafioso mais poderoso dos Estados Unidos na época e Carlo era de repente um membro-chave de sua equipe. Cada uma dessas equipes estava fortemente envolvida em roubos, apostas ilegais e contrabando. Entre todos eles, Carlos sempre encontrou uma maneira de ganhar dinheiro através do crime. Todo aquele licor de contrabando veio a calhar em 5 de dezembro de 1926, quando Carlo, de 24 anos, se casou com Caterine Castellano. O casal casou-se no Brooklyn, a parte da cidade de Nova York, onde se estabeleceram. Se o nome Castellano soa familiar, é porque é do nome de solteira da mãe de Carlo. Caterine era prima de 1º grau de Carlo. Na época, era uma prática comum na Itália, e embora ainda seja tabu, é tecnicamente legal no estado de Nova York hoje em dia. Enquanto isso, em seu país de origem, Benito Mussolini continuou sua ascensão ao poder. E quando ele se tornou ditador em 1922, Mussolini começou a perseguir a máfia para fora do país. Como Carlo, eles pousaram nos Estados Unidos. O afluxo de gangsters da Itália levou a uma nova e melhor organizada máfia nos Estados Unidos. Um membro deste êxodo foi Salvatore Maranzano, que foi o segundo no comando de uma das mais poderosas equipes da máfia da Sicília. Quando Maranzano desembarcou em Nova York, ele entrou nas operações de extorsão e de jogo ilegal da cidade. Ele pensou que desde que veio da poderosa máfia siciliana, ele era muito superior aos gangsters imitadores deste país. Era natural que ele dirigisse as coisas nos Estados Unidos. Joe, o chefe, discordou. O confronto entre os dois mafiosos desencadeou uma das maiores guerras de gangues da história e deixou dezenas de corpos nas ruas da cidade de Nova York. Carlo estava bem no meio disso. Mesmo antes de chegar a Nova York em 1921, Carlo Gambino já estava fortemente envolvido com a vida da máfia, onde trabalhava como assassino na Sicília. Reconhecido por seu nariz de bico e o sorriso malicioso, o despretensioso gangster atingiu o medo, mesmo durante seus primeiros dias na máfia. E uma vez que estava nos Estados Unidos, ele rapidamente subiu de escalão. Em 1929, quando Carlo tinha 27 anos, a tensão entre o líder de sua tripulação, Joe, o chefe Masseria, e o recém-chegado Salvatore Maranzano atingiu um pico febril. Isto marcou o início do que ficou conhecido como a Guerra de Castellón. Joey recrutou alguns dos seus melhores homens da máfia para sua equipe, incluindo os amigos de Carlo, Luke Luciano, Albert Anastasia e Vito Genovese. Meyer Lansky e Bugsy Siegel, gangsters judeus bem conectados, também estiveram ao lado dele. Mas Joey, o chefe, não gostava de fazer negócios com não-sicilianos. Então sua paciência acabou com homens da Itália continental como Luke e Vito. Estes jovens deram seu tempo na esperança de que Joey, o chefe, e Maranzano matassem um ao outro,
Uma vez que o fizessem, o sangue novo poderia tomar conta. A guerra se arrastou por quase 4 anos com assassinatos e violência constantes. Dezenas de mafiosos foram mortos nas ruas de Nova York. Aqueles que sobreviveram constantemente temiam ser os próximos. A guerra prolongada também reduziu os lucros de ambos os lados da luta. Permitiu aos chefes do crime judeu e irlandês adquirir indústrias que antes eram controladas firmemente por grupos da máfia italiana. O criminoso Carlo viu uma oportunidade de acabar com esta guerra antes que ela enfraquecesse ainda mais suas empresas. Sentindo que ele estava do lado perdedor da batalha, ele alcançou seu rival, Salvatore Maranzano, em segredo. Ele se ofereceu para saltar para o lado de Maranzano, e o chefe siciliano rapidamente recebeu um colega mafioso de Palermo. Quando Carlo pulou, ele trouxe Luke, Albert e Anastácia e vários outros amigos com ele. Mas Maranzano colocou um preço na sua admissão. Se os homens quisessem trabalhar com ele, teriam que derrubar Joe, o chefe, de uma vez por todas. Em 15 de abril de 1931, Luke atraiu Joey para a Nuova Villa Tamaro, um restaurante italiano em Coney Island, Brooklyn. Depois que eles se sentaram, Luke se desculpou para ir ao banheiro. É quando Anastasia e uma gangue de assassinos entram pela porta do restaurante. Eles atiraram no Joe, o chefe, e o mataram. Carlo e sua tripulação puseram um fim violento à guerra Castelli-Amarese de 4 anos. Imediatamente após o assassinato de Joey, Maranzano convocou uma reunião de todos os principais mafiosos da cidade de Nova York. Mais de 500 homens se reuniram em um armazém no Bronx. Maranzano disse aos mafiosos para colocar o que quer que tenha acontecido no passado para trás das costas. Não haveria mais ódio entre suas facções, era hora de perdoar e esquecer. Salvatore formou 5 famílias diferentes, cada uma com um chefe e um subchefe. O chefe era o chefe da empresa, enquanto o subchefe era seu segundo em comando, muitas vezes como conselheiro ou consultor. Sob esses 2 homens principais, cada família teria capitães, que serviriam como comandantes intermediários sobre o resto dos homens, chamados de soldados. Os 5 chefes Maranzano nomeados foram Luke Luciano, Tommy Lucchesi, Joey Bonanno, Joey Profaci e Vincent Mangano. Albert Anastasia foi nomeado chefe subalterno de Mangano e Carlo Gambino, de 29 anos, foi nomeado capitão na mesma família. E é claro, Maranzano se declarou chefe de todos os chefes, o superintendente de todas as 5 famílias. Os mafiosos mais jovens concordaram com os planos de Maranzano, mas eles não gostaram muito de sua posição autoproclamada. Então, apenas 5 meses após essa reunião, Luke Luciano contratou 4 assassinos para entrar no escritório de Maranzano e matá-lo. Luke chamou os chefes das outras 4 famílias para dizer-lhes que Salvatore tinha sido eliminado e com ele foi o título de patrão de todos os patrões. Em seu lugar, eles seriam governados por um coletivo nacional chamado a Comissão. Luke viu a comissão como uma forma de parar os conflitos e evitar outra guerra em Castelli-Amarese. A máfia seria controlada por um conselho de líderes das 5 famílias. Ao invés de confiar na violência, eles poderiam resolver suas disputas através da diplomacia e da discussão. O sempre empreendedor Carlo Gambino prosperou nesta máfia renascida. Ele se tornou um dos maiores beneficiários da família Mangano. E no mundo da máfia, com o dinheiro, vem o prestígio. As principais áreas de interesse eram o agiota, o jogo ilegal e a coleta de dinheiro de proteção dos comerciantes da área. Quando a lei Volstead foi revogada em 1933, ele viu outra oportunidade de alinhar seus bolsos e dinheiro na agora legal indústria de bebidas alcoólicas. Nos dias de proibição, ele recolheu todos os alambiques ilegais em que podia deitar as mãos, de Nova York a Maryland. Quando a proibição terminou, o preço do álcool disparou e ele se tornou proprietário do maior sistema de distribuição ilegal de bebidas alcoólicas da costa leste. Claro, ele ainda produzia seu álcool ilegalmente e não pagava impostos. Então ele podia facilmente subcotar os preços estabelecidos pelos distribuidores legais.
o gangster fez para si mesmo e para a família do crime Mangano uma fortuna em meados dos anos 30. E uma parte dos lucros foi para fugir da lei. Ele foi preso várias vezes em 1937 e 1938, mas sempre foi capaz de pagar sua fiança. Mas em 1939, sua sorte finalmente acabou. Em 23 de maio de 1939, ele foi condenado por conspiração para defraudar os Estados Unidos de impostos sobre bebidas alcoólicas. Ele foi condenado a pagar uma multa de $2.500 e foi condenado a 22 meses em uma prisão da Pensilvânia. Ele foi logo liberado novamente e voltou ao crime, direcionando sua atenção para os selos de ração emitidos pelo governo. Como os Estados Unidos anteciparam a entrada na Segunda Guerra Mundial, o governo começou a emitir selos de racionamento em agosto de 1941. Sem esses selos, recursos limitados como açúcar, carne e gás não poderiam ser comprados. E alguns grandes compradores pagariam qualquer coisa para obter mais do que sua parte justa. Ele soube que os selos de ração eram guardados em cofres em um andar superior do escritório de administração de preços. Com seus melhores arrombadores de cofres, ele ganhou acesso a eles. O suave, mas impiedoso Carlo Gambino teve suas mãos em uma variedade de operações da máfia, desde a distribuição de bebidas alcoólicas até o jogo e o roubo. Depois de cumprir pena por evasão fiscal em 1937, Carlo manteve um perfil baixo enquanto aumentava suas atividades criminosas. Depois daquele roubo, o governo começou a esconder selos de ração nos bancos para melhor protegê-los de outro roubo. Mas Carlo descobriu uma maneira de contornar este obstáculo. Foi insultuosamente fácil, realmente. Ele apenas subornou funcionários do escritório de administração de preços para lhe dar os selos. No final, ele ainda saiu com um lucro. Este esquema, combinado com suas outras operações ilegais, fez de Carlo e da família Mangano milhões. Mas a vida fácil nunca dura muito tempo no mundo da máfia. A família era dirigida pelos irmãos Vincent e Philip Mangano. O segundo no comando deles era o velho amigo de Carlo, Albert Anastasia. Mas Albert e os irmãos raramente estavam de acordo. Os Manganos se consideravam os cérebros da empresa, enquanto Albert era o músculo. Isto foi um eufemismo. Desde a década de 1930, Albert, apelidado de Senhor Alto Executor, operou o mais notório esquadrão da máfia Murder Incorporated. Ele não é o tipo de cara que você quer como inimigo. O que realmente assustou os irmãos Mangano foi a amizade de Albert com os outros chefes da comissão. As outras famílias regularmente contornavam os Manganos e chamavam Albert diretamente quando tinham um emprego para ele. Isto foi uma violação do código de conduta da comissão e foi apenas um insulto. Vincent e Philip confrontaram Albert muitas vezes sobre como ele não poderia trabalhar com outros patrões sem primeiro se esclarecer com eles. Várias dessas conversas aconteceram na frente de Carlo. Ele tinha que fazer uma escolha, defender seu velho amigo ou permanecer leal ao patrão. Foi uma decisão difícil. Em 1951, os Manganos tinham reinado sobre sua família criminosa por 20 anos. Naquele momento, nenhum outro chefe da máfia tinha controlado uma família por tanto tempo. Mas, como era frequentemente o caso no mundo da máfia, sua carreira estava destinada a chegar a um fim violento. Em 19 de abril de 1951, Philip Mangano foi encontrado assassinado. Seu irmão Vincent desapareceu no mesmo dia e nunca foi encontrado. Albert constantemente negou o envolvimento nas mortes de Mangano, mesmo quando ele foi levado perante a comissão para responder por isso. Os outros líderes da máfia condenaram os supostos assassinatos de Albert, mas não havia muito o que fazer. Na verdade, Albert foi nomeado o novo chefe da família. A família criminosa Mangano era agora a família Anastasia. E com a promoção de Albert a chefe, Carlo foi elevado a vice-chefe em 1956. Ele era o braço direito de Albert e apenas a uma batida do coração longe do topo.
Mas mesmo com seu novo status, Carlo ainda manteve um perfil baixo. Ele e sua família moravam em uma modesta casa na cidade de Brooklyn. Sua única vaidade reconhecível era a placa do carro de seu Buick que dizia CG1. Sob a liderança de Albert, a família ainda ganhava dinheiro. Ele controlava mais negócios em mais territórios do que várias outras famílias juntas. Mas sua abordagem violenta e seu comportamento instável começaram a preocupar os outros 4 chefes da comissão. Em 1957, os céticos se juntaram ao chefe subalterno de Albert, Carlo Gambino. Carlo supostamente recrutou Joey, o loiro, e sua equipe de assassinos para eliminar Albert. Eles atiraram nele até a morte enquanto cortava o cabelo em uma barbearia no centro de Manhattan. Depois de menos de 7 anos, o reinado de Albert tinha chegado ao fim. E seu assassino, Carlo Gambino, era o próximo na fila para o poder. 3 semanas após o assassinato de Albert, a comissão convocou uma reunião de todos os chefes da máfia do país. Cerca de 100 homens se reuniram em uma propriedade de 53 hectares em torno de Nova York. Parte da agenda era nomear formalmente o substituto de Albert e alienar seus negócios. Mas o evento cuidadosamente planejado tomou um rumo terrível. Naturalmente, a polícia local notou a chegada de centenas de carros estrangeiros na pequena cidade de Apalachim. Eles rastrearam os números das placas e descobriram que a maioria dos carros pertencia a criminosos condenados. A reunião mal tinha começado quando a polícia local e estadual fizeram uma batida na fazenda. Muitos dos patrões fugiram para a floresta, apenas para enfrentar bloqueios de estradas do outro lado. Mais da metade dos participantes foi presa, incluindo Vito Genovese, que havia convocado a reunião, Joseph Barbara, o proprietário da casa, e, é claro, Carlo Gambino. Mas tudo funcionou no final. Todos os chefes afirmaram que visitaram Joe e Barbara com bons votos, porque tinham ouvido dizer que ele estava doente. Ele saiu impune e, melhor ainda, assumiu formalmente o controle da antiga família criminosa de Albert. Carlo, aos 55 anos, agora era o padrinho da família Gambino. Ele herdou uma das mais poderosas empresas criminosas do país. As operações de Albert incluíram empréstimos, assassinatos por contrato, apostas ilegais, tráfico de drogas e extorsão de dinheiro, com amplo controle sobre os sindicatos que trabalham na costa. Pouco depois de tomar o poder, ele adicionou o Sindicato dos Estivadores de Nova York à sua lista, que controlava mais de 90% de todos os portos da cidade de Nova York. Depois disso, ele assumiu um sindicato no Aeroporto Internacional de Nova York, agora conhecido como JFK, um dos aeroportos mais movimentados do país. E enquanto ele expandiu o alcance de sua família, ele também cortou algumas das operações mais desagradáveis de seu antecessor. Carlo esteve envolvido com o tráfico de drogas durante a maior parte de sua vida na máfia. Mas enquanto a heroína e a cocaína eram lucrativas, a venda de drogas atraía muita atenção da polícia. E longas penas de prisão por delitos de drogas eram perigosas para toda a operação. Se algum de seus membros fosse preso, eles poderiam ser tentados a confessar em troca de leniência. Então Carlo enviou uma mensagem clara à sua família. Qualquer pessoa que ousasse vender drogas em seu sindicato enfrentaria consequências. Mesmo com seu poder crescente, ele manteve seu estilo calmo e controlado. Essa abordagem o ajudou a criar novas regras em Nova York, enquanto ele se expandia para Miami, Boston, Chicago, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. O dinheiro começou a rolar no início dos anos 60. Até então, a família Gambino tinha entre 500 e 800 soldados em 30 equipes. Combinados, a empresa deles estava trazendo uma estimativa de 500 milhões de dólares por ano. Ele estava constantemente se formando para se tornar o mais poderoso chefe do crime na América. Ele tinha um fiel seguidor, incluindo seu primo Big Paul Castellano. Paul tinha sido um parceiro de Carlo desde que ele veio para os Estados Unidos. Mas mesmo após a morte de Albert, ainda havia aqueles que eram leais ao seu líder assassinado. Com uma cultura de cruzes duplas e alianças secretas,
Uma traição dos leais ao Albert poderia estar espreitando em qualquer canto escuro. Os devotos de Albert não eram os únicos que o observavam. Após a altamente divulgada reunião de Apalachim, a Polícia Federal finalmente teve que parar de ignorar a máfia. Carlo tinha se tornado, de repente, uma prioridade para o diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Em um memorando de maio de 1962, a agência de aplicação da lei identificou Carlo como um membro-chave da comissão. Eles monitorariam de perto suas atividades. O FBI planejou tirá-los completamente de cena, a menos que um de seus rivais o fizesse primeiro.